Uma boa noite de quinta-feira a todos os nossos amados irmãos, neste 5 de maio de 2022. Para nós é uma satisfação muito especial podermos estar aqui com todos vocês e retomarmos, a nossa aula, uma vez que na quarta-feira, no dia de ontem, 4 de maio, não foi possível, em função de uma interrupção que tivemos na qualidade do nosso sinal de internet, né? E aí acabamos tendo que interromper a transmissão da nossa live, onde estamos com a nossa aula de número 108. Já temos divulgado a pauta e estaremos retomando hoje isso aí. Deus abençoe nosso irmão Eli Batista, que já está com a gente, a irmã Gese também, o Felipe Charles. O Senhor abençoe a vida de cada um. O Saulo Construções, vamos construindo, é isso aí. Glória a Deus. Danilo Rocha, seja bem-vindo. Elza, seja bem-vindo. O pastor Ciro Zibordi já está com a gente aqui para nossa transmissão. David Silva, paz do Senhor, Deus abençoe o irmão. O irmão David Silva adquiriu hoje o curso de perguntas escatológicas, não é? Se eu não estou enganado, eu acho que foi isso aí. Nós acabamos conversando ainda ontem e retomamos a conversa hoje, já com a efetivação da sua matrícula para o curso, esse aqui, ó, Perguntas Escatológicas, material escrito pelo nosso companheiro pastor Ciro, que já está fazendo os ajustes ali, para que a gente possa iniciar a aula. Adiantando aqui para todos, aqueles que já estão conosco, vocês sejam muito bem-vindos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mas nos ajude nessa transmissão, clique no aviãozinho, convide aí os seus contatos para estarem com a gente, não é? O Kennedy está aí, o pai da Clara acabou de entrar, meu genro Bruno. Deus abençoe o Bruno, não é? O Bruno que agora já está conseguindo dormir meia hora a mais por noite, viu, pastor Ciro? Ele testemunhou hoje aqui que já é possível meia hora a mais de sono. Paz do Senhor, pastor Ciro, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bem. Estamos ajustando aqui, né? Pronto, o pastor Evandro já está por aí também. Deus abençoe, pastor Evandro, fazendo aí pastor ótimo Evandro, trabalho na recuperação da sua saúde. Deus vai dando graça dia após dia. Já está começando a falar um pouquinho, né? Já ele vai estar conversando mais que o homem da cobra. Logo ele vai estar mandando uns áudios aí para nós. Vai, não tenha dúvida. Uns áudios. É isso aí. Pois bem, meus irmãos, retomando então, nós fizemos ontem, não é, a transmissão desta aula 108, porém, o sinal da internet estava precário e nós não conseguimos ir avante, por isso cancelamos e estamos retomando esta aula 108 hoje. Eu quero ler o texto de Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24, a Bíblia diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Maravilha. Esta palavra de Deus, lida em Daniel, capítulo 9, versículo de número 24 até o versículo de número 7. Esta leitura para o início da nossa aula de hoje. Pastor Ciro, as suas considerações iniciais, para que a gente já possa seguir aqui com a nossa pauta. Nessas minhas considerações iniciais, eu queria pedir que os irmãos, as irmãs que estão chegando, por gentileza, cliquem no coraçãozinho aí, né?
para impulsionar nossa live e também convidem pessoas, porque hoje não é o dia que nós costumamos fazer a live. A live geralmente é às quartas-feiras. Ontem, devido a problemas técnicos, não tivemos como avançar. Então, hoje é um dia atípico, né? Então, seria bom que os irmãos, por gentileza, convidassem as pessoas, né? Mandassem uma mensagem. Estamos começando agora. Mande pelo menos aí para 10 pessoas os seus contatos. Clique no aviãozinho aí, envie, tire print. Nos ajude aí, por gentileza, para termos aí como se diz aí, né? Um quórum. Como se diz, os políticos usam muito esse termo, né? Para termos quórum aí para fazermos a nossa reunião. Se bem que ela vai ficar gravada, vai ficar no YouTube, aqui também no Insta, mas é bom participar ao vivo, né? O maná cai na hora, né? Às vezes você está precisando de uma palavra, você vai ver na gravada, já não tem a mesma... Quer dizer, o Deus abençoa, mas a unção às vezes só cai na hora, né? Então, é importante assim. você aproveitar ao vivo, né? Então é isso aí, pastor Eric. Estamos juntos aí, mais uma live. A live de número 108. 8. Rapaz, essa é a de número 108. Que bênção, hein? Maravilha. O tempo vai passando. Não que a gente esteja envelhecendo, nada disso. Não. Mas o tempo não tem misericórdia, né? Velho é o diabo, né? A gente está aí só ficando mais experiente, né, a cada dia. Com certeza. Eu essa semana até eu mostrei a minha xícara raiz, ó, que tem mais de 30 anos. Mas é a xícara... O pessoal fala que quem tem essa xícara é velho, né? Aí eu brinquei, falei, velho é o diabo, né? Mas eu guardo, porque eu gosto dessa xícara. Conserva, é uma né? xícara que eu ganhei foi um dos presentes aí que eu ganhei de casamento, né? Em 1991. Então, Nossa, quer dizer... já tem uns dias esse negócio, né? Tá durando, né? Tá durando, graças a Deus. E Deus é bom. O presente de casamento que eu conservo, que eu tenho até hoje, é uma mesinha de centro. Sabe essas mesinhas de pôr na sala, assim, para colocar coisa por cima e tal? É um presente que eu ganhei no meu casamento e esse está com a gente até hoje. Olha aí. O demais, na verdade, a gente não tem, porque certa feita da nossa história de vida, nós íamos embora para os Estados Unidos e eu vendi tudo, né? Eu vendi tudo que a gente tinha em casa, e, enfim, a gente se desfez de tudo porque a gente ia embora para os Estados Unidos. E as coisas deu uma reviravolta muito grande, a gente acabou não indo. E aí, a única coisa que a gente não tinha vendido até aquele instante era essa mesinha de centro que continua com a gente. Ela está aí, sendo bastante útil, inclusive, para os trabalhos que a gente tem aqui na escola, porque ela é uma mesa de madeira bruta. Ficou como um memorial, né? E a Eliane tem uma impressora, que é a impressora que ela usa para poder fazer impressão dos certificados aqui dos cursos da escola. E como é uma impressora de 90 quilos, essa impressora fica colocada bem em cima dessa mesa. E aí serviu na medida, ficou uma benção. As coisas que eu preservo de 30 anos, 40 anos passados é mais livro, né? Livro eu tenho, bíblias, né, antigas que eu guardo, aquelas bíblias todas marcadas, né? Qualquer hora dessa, talvez a gente possa fazer uma live para mostrar as nossas antiguidades, né? Rapaz! Agora, fora isso, tem aí a xícara e mais alguma outra coisa, mas com o tempo a gente vai vendendo, né? Vai se desfazendo, né? Vai doando. E tem aquilo que quebra também, a gente tem que repor, né? Essa xícara ela não quebra porque ela já caiu algumas vezes, né? Ela é Duralex. Pois é, irmão viu que a Duralex no Brasil, infelizmente, faliu, né? Mas tá bom. Pois vamos andando, meu pastor. Tem um nosso irmão aqui perguntando se é possível fazer o curso avançado online. É possível fazer todos os cursos do CETAD online, né? O básico, o médio, avançado, inclusive o curso de pergunta escatológica, curso de bacharelado livre em teologia. Deixa eu pegar aqui o box. Esse aqui é o box, né, dos nossos cursos ministeriais. É o curso esse aqui, ó, é o curso para a formação de jovens pentecostais. Já este aqui é o curso para a formação de obreiros. Este aqui é o curso para a formação de capelães. E aqui o curso de formação e especialização em escatologia.
perguntas escatológicas. Nesse box não está o nosso material do curso para discipulado cristão, de novos convertidos, e o lançamento que nós vamos fazer daqui uns dias, né? Isso aí vai ficar para daqui uns dias. Nós estamos aguardando, o pastor Márcio Clauber está indo fazer uma viagem para Israel, que é uma viagem que já estava programada desde o ano passado. Quando ele voltar, ele virá aqui para Apucarana para gravar as videoaulas de um novo curso que o CETADB estará lançando. Aguardem, tem coisa nova por aí. O Gustavo, meu filho, também já está trabalhando num curso para a formação de músicos, ministros de louvor para as igrejas. Vai ser também uma modalidade muito boa de curso que nós vamos estar lançando. O pastor João Antônio também está escrevendo um outro curso que vai ajudar muito as famílias. Vai ser uma benção. Vamos avançar, meu pastor? A primeira pergunta que nós temos aqui, retomando, não é? A que nós não conseguimos concluir, qual é a melhor resposta para os pós-tribulacionistas? Olha, a melhor resposta é a resposta bíblica, né? Mas eu costumo dar uma resposta assim, cétupla, né? Ou seja, 7 argumentos que, claro, para quem estuda o assunto com base erudita, vai entender o que eu estou falando. Agora, de maneira geral, para o crente leigo ou para aquele que está começando os seus estudos teológicos, a Bíblia basta, porque a Bíblia é superior, a Bíblia é a palavra de Deus, né? A Bíblia está acima de tudo. Então, você tendo embasamento bíblico é o suficiente. Mas para atender aí, como o pessoal gosta de brincar, os leigos e os colegas, né? Então, a gente gosta de citar também outros argumentos. Então, por exemplo, o argumento histórico é porque os irmãos pós-tribulacionistas, eles gostam de falar muito isso, né? Tem gente grande que até hoje ainda fala isso. Olha, em 1800 anos não houve nada sobre arrebatamento antes da grande tribulação. Isso é invenção de John Nelson Darby. Então, eles continuam aí, não se atualizaram, né? A gente não gosta de falar isso, mas infelizmente é o que acontece. Porque se você ler, se você estudar sobre o assunto, você vai ver que nenhuma posição tribulacional ou tribulacionista foi formulada nos primeiros séculos da igreja. Os pais, né, no tempo da patrística, se você ler a Didaquê, né, também, você não vai encontrar nada sobre isso. Então, não tem sistematização sobre o tribulacionismo nos primeiros séculos. Isso é tardio. Isso só veio a se realizar depois da reforma. Aí começaram a surgir as posições, oficialmente, o pós-tribulacionismo, o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo. O pós-tribulacionismo se subdividiu em 4 posições, não há tempo aqui de falarmos todas elas. Então, tudo isso é usado, às vezes, como argumento, né? Olha, em 1800 anos e tal. E quem não conhece a história fica citando aquela mesma calúnia, né, de que John Nelson Darby, que é um importante teólogo pré-tribulacionista, não é? Um erudito que é autor, inclusive, de uma tradução da Bíblia, né? Veja, o camarada era versado em teologia, era versado nas línguas originais, em filologia, né? A ponto de fazer uma tradução da Bíblia. Mas o pessoal insiste nessa tese absurda de que ele aprendeu com uma menina de 15 anos chamada Margaret MacDonald. Que, na verdade, quando a gente lê a história, realmente, a gente vai ver que essa menina era uma menina ligada a uma seita pseudo-pentecostal e que tinha uma posição, na verdade, pós-tribulacionista. Então, esse argumento, que é usado muitas vezes contra nós, é contra quem o propõe. Por isso que eu utilizo como argumento nosso também. A história está ao nosso favor. Por quê? Porque você vai ver os pais da igreja, embora eles não tivessem uma posição firmada, né, não havia nem pré, nem pós, nem meso-tribulacionismo naqueles dias, mas eles defendiam, você encontra até na Didaquê, a doutrina da iminência. E nós sabemos que a doutrina da iminência só faz sentido na posição pré-tribulacionista. No pós-tribulacionismo não tem sentido, porque eles dizem que o anticristo virá antes de Cristo, né? Então,
se o anticristo vai aparecer primeiro, a gente vai saber que Cristo, quando, o tempo que ele virá exatamente. Então, deixa de ser uma vinda iminente. Surpresa, e a Bíblia é clara, né? A surpresa. Jesus falou daquele dia, hora ninguém sabe, né? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que ele vir vosso Senhor. Então, pastor Alex, vou citar rapidamente, porque senão essa resposta fica muito longa e tem outras perguntas importantes, mas só para citar, então, ontem a gente estava falando e agora repetindo. O argumento histórico é o primeiro. O argumento hermenêutico é outro muito importante, porque o pré-tribulacionismo, que está ligado a um sistema muito maior, que é o pré-milenismo dispensacionalista, é a única posição que defende uma interpretação literal da Bíblia. Ou seja, se tem uma posição hermenêutica que se baseia no chamado método histórico gramatical, é a nossa posição, né? Então, e essa posição é importante, por quê? Porque ela respeita a Bíblia, né? O método histórico-gramatical parte do princípio, da pressuposição de que a Bíblia é a palavra de Deus e o texto bíblico se impõe de acordo com o contexto. Não sou eu que vou fazer a Bíblia dizer, não sou eu que vou alegorizar um texto literal, não sou eu que vou literalizar um texto alegórico, não. O próprio contexto. Como que eu sei que uma parábola é parábola? O contexto, né? Eu não vou dizer, isso aqui é uma parábola, sendo que não é. Então, da mesma forma, o problema do pós-tribulacionismo é que quando eles não conseguem interpretar um texto segundo a escola deles, eles acabam espiritualizando, não é bem assim e tal. Apelam, né? Porque há coisas que não dá para você conciliar, não é? E aí você, se não tiver a Bíblia a seu favor, você acaba forçando, né, a Bíblia a dizer o que ela não diz. Então, o argumento hermenêutico, o argumento também, como eu citava ontem, né, o argumento de que sobre a natureza da tribulação e a natureza da igreja, porque a tribulação, claramente, o irmão leu aí Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o anjo falou para Daniel, sobre o teu povo e a santa cidade, esta santa cidade. Ora, é uma referência a Israel. O povo de Daniel era o povo de Israel, a cidade era a cidade de Jerusalém. Então ficou claro que aquelas 70 semanas, e a única que não se cumpriu é a 70ª, porque nós já vimos aqui em outras ocasiões também que há um intervalo entre veja, foi dito aí na profecia, que o irmão leu, que a cidade seria destruída. Só que a cidade não foi destruída logo que o Messias foi tirado. Houve aí um intervalo de pelo menos 40 anos. Então isso aí já demonstra que há, sim, um parêntese, né, entre o fim da 69ª semana e o início da 70ª. E nós sabemos que essa 70ª semana de anos, são 7 anos, é claramente, à luz de Apocalipse, os 7 anos do período tribulacional, porque em Apocalipse você vê tanto a primeira metade como a segunda metade desse período. E a igreja não está presente em nenhum momento. Então esse argumento também é favorável ao pré-tribulacionismo. Nós citamos aqui ontem, Daniel 9, Lucas 21:36, Jesus falando, vigiai, pois, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer. O próprio livro de Apocalipse menciona a igreja apenas nos 3 primeiros capítulos. A partir do capítulo 4, João já vê a igreja no céu, representada por aqueles 24 anciãos. E depois, no capítulo 6, quando é aberto o primeiro selo que marca o início do período tribulacional, a igreja não é vista na terra. Em nenhum momento você vai encontrar a palavra grega eclesia, que significa igreja, não aparece. Ela aparece várias vezes entre os capítulos 1 e 3, mas a partir do capítulo 4 você não vê mais, né? Porque a igreja estará no céu enquanto ocorrer o período tribulacional. Irmão Ciro, mas e os santos que aparecem ali? E os mártires, digo, aqueles que vão morrer? O anticristo fará guerra aos santos? Sim, são os convertidos no próprio período tribulacional, né? Eles são chamados santos, porque, claro, a pessoa quando é salva, ela é santificada instantaneamente. A santificação é um processo, mas Paulo, não por acaso, ele chama os crentes de santos, ele se refere aos crentes como santos,
porque a santificação também é uma bênção instantânea para quem é salvo, juntamente com a justificação e a regeneração. Então, os santos do período tribulacional são os salvos desse próprio período, que são mártires, que a Bíblia explica, a própria Bíblia, você vai ver lá em Apocalipse 20, esses mártires que vão morrer durante o próprio período, eles ressuscitam quando Jesus se manifestar em poder e grande glória. Então tem esse argumento da natureza da tribulação e da igreja, tem também o argumento da doutrina da iminência, que eu já mencionei, não é? Tem o argumento da doutrina do Espírito Santo, porque é ele que está contendo, ele que está impedindo o anticristo de se manifestar, e a Bíblia diz, há um que do meio, há um que resiste, né? Até que do meio seja tirado. Esse um que resiste, pela analogia da Bíblia, né, a gente entende que é o Espírito Santo que está impedindo que o homem do pecado se manifeste. Agora, quando Jesus arrebatar a sua igreja, então o Espírito Santo ele vai retirar esse poder de restringir o mal para que a tríade satânica tenha uma certa liberdade maior, né, para atuar no período tribulacional. O argumento da necessidade de um intervalo, né, entre o arrebatamento e a manifestação do Senhor, porque não se trata do mesmo evento, né? Os irmãos pós-tribulacionistas forçam a harmonização entre o arrebatamento e a manifestação. Não dá para harmonizar, porque no arrebatamento Jesus vem até os ares e nós iremos ao encontro do Senhor. Na manifestação ele vai pisar aqui na terra. Agora, se o arrebatamento e a manifestação for o mesmo evento, então nós estamos diante aí, como alguns gostam de brincar, da teoria do ioiô, não é? Ou do bate-volta. A igreja vai ser arrebatada e já desce, né? Então não tem sentido. Por que nós vamos ser arrebatados se logo em seguida a gente já vai descer com Cristo? Não. Tem eventos entre o arrebatamento e a manifestação do Senhor, que é o tribunal de Cristo, tem as bodas do Cordeiro no céu, tem os juízos que vão acontecer na terra, e são julgamentos diferentes, porque eles se diferenciam pelos critérios, pelo público, pelo resultado, né? Então não é o mesmo julgamento. Não dá para você comparar, não dá para você dizer que o tribunal de Cristo, por exemplo, é a mesma coisa que o julgamento das nações, é a mesma coisa que o trono branco, não. São julgamentos diferentes e que demandam tempo para que eles sejam realizados. Então, esse é um argumento também, o argumento da necessidade de haver um intervalo entre o arrebatamento e a manifestação. E o último argumento é o argumento também dos contrastes entre o arrebatamento e a manifestação. Quando você compara um com o outro, você vê que é impossível harmonizar. E quando não dá para harmonizar, não adianta forçar, você tem que aceitar que são eventos diferentes. Por exemplo, a ressurreição que acontece por ocasião do arrebatamento não pode ser a mesma que acontece na manifestação do Senhor. Eu repito, no arrebatamento, os mortos em Cristo, eles serão transformados e irão ao encontro do Senhor nos ares. Agora, aquela ressurreição que está lá em Apocalipse 20 é diferente, porque a Bíblia diz em Zacarias 14 que naquele dia os pés do Senhor, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Ele vai estar com os dois pés aqui na terra. E aí vai haver a ressurreição dos mártires do período tribulacional que vão ingressar também no milênio juntamente com a igreja, né? Que àquela altura já estará glorificada e os mártires também ressuscitarão, serão glorificados e farão parte da primeira ressurreição. Primeira ressurreição, nós já explicamos aqui, é uma modalidade, a modalidade da ressurreição dos justos. Não é apenas um evento único, mas é, na verdade, a ressurreição de todos os salvos que acontece por etapa, de todos os que vão receber corpos gloriosos. E quem abriu essa modalidade de ressurreição foi o próprio Senhor Jesus, porque Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e assim por diante. Então, pastor Ex, eu creio que a Bíblia, ficou bom. A Bíblia está aí do lado, modéstia à parte, né, da posição pré-tribulacionista que nós esposamos. Ponto. Essa explicação última sua,
Inclusive, já atende aqui uma pergunta feita pelo irmão Jairo Fernandes. Jairo Fernandes, que ele pergunta a respeito da ressurreição e você acabou, nas colocações que fez, respondendo também a essa questão que foi levantada aí pelo irmão Jairo Fernandes. Pois bem, prossigamos aqui para a próxima questão. A próxima questão está relacionada com o texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo 2, ela diz assim: o que significa quando diz que os santos hão de julgar o mundo? O texto bíblico, se o irmão me permite ler o 3 também, diz assim, o 2 e o 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Então, Paulo fala tanto de julgar o mundo, né, como diz o nosso irmão na sua pergunta, como também julgar os anjos. Ou seja, Paulo está exortando os crentes, naquela época ele exortava, dizendo, olha, vocês estão aí com essas contendas entre vocês e tal, levando irmãos para os tribunais. Não, vocês têm que resolver essas questões entre vocês, porque, olha, nós temos uma alta posição, nós vamos julgar até os anjos no futuro, nós vamos julgar o mundo. Agora, é bom dizer que julgar aqui, no futuro, é no sentido amplo, não é no sentido simplesmente... Claro que nós vamos participar também do julgamento no sentido forense, não é? Mas o julgamento aqui é no sentido amplo, é no sentido de governar, como a gente vê, por exemplo, no livro de Juízes, né? Ali em Juízes nós temos líderes, homens que governavam, que lideravam. Eles eram chamados juízes. Claro que também eles participavam do julgamento forense, julgavam de acordo com as leis e tal, mas era algo mais amplo. Então nós também vamos julgar no sentido de governar com o Senhor. Jesus prometeu, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Nós vamos participar, nós vamos julgar, e isso vai acontecer, claro, no milênio. Por quê? Porque a igreja vai estar glorificada e nós vamos reinar com Cristo sobre os povos naturais, né? Porque haverá povos naturais no milênio e nós vamos reinar juntamente com eles. Agora, isso também significa que nós vamos participar de todos os julgamentos escatológicos, como igreja glorificada, nós participaremos, o Senhor será o justo juiz, claro, mas nós vamos estar presentes, não na qualidade de réus, mas participando. Então, por exemplo, haverá o julgamento das nações, né? No fim do período tribulacional, a igreja virá com Cristo, nós vamos estar com ele. Haverá o julgamento do diabo e suas hostes, nós vamos estar com o Senhor. Haverá o juízo final, o trono branco, a igreja também vai estar com o Senhor. Então, como diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ao vencedor dar-lhe-ei, né, sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, é nesse sentido que nós vamos julgar, nós vamos governar com o Senhor, vamos participar do seu governo milenial e vamos também participar dos julgamentos. Claro, Jesus será o justo juiz, mas nós estaremos ali também assentados em tronos, né? Como diz a palavra de Deus, participando também do governo e também do julgamento, né? Dos julgamentos que acontecerão, julgamentos escatológicos. Maravilha. Inclusive, esse texto, ele foi parte do estudo da lição da Escola Bíblica Dominical da semana passada, não é? Paulo disse para os coríntios, falou, gente, vocês estão querendo julgar anjos, julgar as nações e não conseguem resolver os problemas mínimos que vocês têm entre vocês na igreja. Paulo deu ali uma correção, não é? Uma correção muito boa ao povo da igreja de Corinto. Também para o povo da igreja em Apucarana, em Niterói, no Ceará. Por esses cantos de meu Deus aí, né? É interessante. A correção está dada, né? É interessante como ali os problemas que havia em Corinto, né? Eles são muito semelhantes aos problemas que nós temos hoje. Por isso que a Bíblia é um livro maravilhoso, né? Eu até estava fazendo um texto que a CPAD me pediu sobre a questão da festa junina, né?
e as práticas idolátricas e como o cristão deve se comportar diante dessas festividades. E é interessante como a gente encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios ali exemplos subsídio para isso tudo. Que serve exatamente para nós hoje. A Bíblia não deixa a gente sem resposta. Então é interessante, muito bom. Maravilha. Eu não vou aqui adiantar a Bíblia está mais atual do que o jornal que vai sair amanhã cedo, né? É verdade. É assim que diz a máxima. Vamos lá. Se carne e sangue não herdam o céu, o que dizer sobre Enoque e Elias, que subiram ao céu sem provar a morte física? Está aí a questão levantada pelo César Júnior. E então, imagino que a Ketiele Nunes é a esposa dele. Sim, é importante entender primeiro que o que significa essa referência a carne e sangue, né? Não quer dizer que o nosso corpo não poderá estar no céu, porque esse corpo vai estar lá, mas é um corpo glorificado, é o mesmo corpo, não é outro corpo, né? O mesmo corpo glorificado e, claro, quando a Bíblia diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, não pode entrar no céu, refere-se à dimensão em que nós estamos. Ninguém, na condição em que está hoje, no estado que está hoje, pode estar na presença de Deus, estar no céu. Então, é preciso, claro, entender que nós, quando estivermos lá, vamos estar em outra dimensão. Assim como acontece com Enoque e Elias. Irmão Ciro, então, irmão, quer dizer que Enoque e Elias já foram glorificados? A Bíblia não diz isso a rigor, não é? A gente não pode ir além do que está escrito. Então você não tem nenhum versículo bíblico, nenhuma referência que diga, olha, Enoque e Elias foram glorificados. Agora, a gente tem algumas indicações, claro, de que eles não estão na mesma condição que nós, porque estão vivendo aí pelo menos há alguns milhares de anos, né? Então, ninguém consegue ficar vivo todo esse tempo se não estiver numa condição especial. Quando Elias também apareceu ali, naquele evento extraordinário, né, a transfiguração, ele apareceu transfigurado, né? Então, quer dizer, Jesus também transfigurou-se naquele momento como uma amostra de como seria ali o estado glorioso do salvo, né? Porque nós vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus. Então, eu digo que nós não podemos ir além do que está escrito, não podemos afirmar de maneira categórica, peremptória, que Elias e Enoque, que não morreram de fato, já estão glorificados, né? Porque a glorificação a rigor, ela vai acontecer a partir do arrebatamento, né? Que a Bíblia diz que o que é mortal se revestirá de imortalidade, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Entretanto, a gente pode entender, né? A gente pode supor que Elias e Enoque, excepcionalmente, eles já teriam passado por esse processo, já estão glorificados. Ou se não estiverem glorificados, pelo menos já estão numa condição melhor do que a nossa, claro. Porque com certeza. A gente, na condição que nós estamos, nós não temos como herdar o reino de Deus, não temos como estar na presença de Deus com o corpo. Porque quem morre hoje, claro, espírito e alma vai para o paraíso, é um lugar intermediário. Elias e Enoque, eu entendo que eles não estão no mesmo lugar, porque eles estão na condição plena, né? Corpo, alma e espírito. Possivelmente já transformados e glorificados, né? Possivelmente. Eu não vou arriscar aqui ser dogmático, dizer que eles já foram transformados e glorificados, digo, né? Agora, eles já estão numa condição especial, sem dúvida, porque milhares de anos se passaram e eles continuam vivos ali na presença de Deus. Maravilha. Já não são mais a semente corruptível, assim como a gente, né? Sim. Maravilha. Prossigamos então aqui para a questão que foi levantada. Eles já estão livres, né, a questão aí da presença do pecado, né? Sim. Porque nós, na verdade, nós podemos viver vitoriosos sobre o poder do pecado, mas ainda o pecado habita em nós, né? Maravilha. Tá aí o irmão Eudes chegando, Pedro Fernando. Agora mesmo ali, eu vi que o pastor Ayrton também chegou.
Enfim, os irmãos estão entrando, dando aquela saudação, mandando aquele joinha, e nós vamos aqui, conforme a gente vai tendo condições, né? Mencionando a Hoje chegada de cada um. a transmissão tá boa hoje, né, pastor? Graças a Deus. Eu fiz fazer foi reiniciar todos os modems que tem, desde o principal que recebe a fibra ótica que vem da rua, né? Reiniciamos todos os modems, inclusive o daqui. Eu estou fazendo hoje a live aqui a partir do estúdio da escola, justamente para já evitar o problema, porque aqui no estúdio Eu da também. escola a fibra ótica entra no modem direto e de lá do modem vem direto aqui para o estúdio. Então, para a gente não ter problema, né? Mas, Eu também graças a Deus, reiniciei está indo bem. tudo, troquei de aparelho, fiz tudo Tá que ótimo. podia ser feito também, né? Maravilha. Para não Vamos termos prosseguindo aqui, problemas. então, Eu Lucas. percebi também que a outra live da semana passada, apesar de nós não termos problemas, me parece que em alguns momentos a imagem não ficou muito clara, né? Ela dá um cortezinho. Mas o pastor Evandro está dando a chancela, tá boa. Então, Tá zerou. boa, né? Tá Se jóia. o Marcos pastor lá de Evandro Recife, falou, Deus tá abençoe. falado, né? Amém. Pastor Pastor Evandro Hernani do Rio Grande do Norte também já entrou ali, deu saudação, pediu para mandar o Pix. Ele pediu para passar o Pix, que ele vai mandar uma oferta. Depois vamos lembrar de mandar o Pix lá maravilha, para ele. olha, muito bom. Muito bem, prossigamos aqui, meu pastor. O David Nunes. Os que morreram em Cristo vão para o seio de Abraão ou para o paraíso? Que é já naquela questão que você acabou de introduzir aí. Se os dois são o mesmo lugar, é a dúvida que ele também apresentou aqui. David Nunes. Os salvos em Cristo que morrerem hoje vão para o paraíso, né? Que é um lugar intermediário. Agora, no Antigo Testamento, a Bíblia apresenta o seio de Abraão como sendo paraíso naquela ocasião e como sendo um lugar que era também um compartimento, digamos assim, do Hades, habitação dos mortos. Ah, irmão, mas o Hades é o inferno, tal. A Bíblia chama de inferno. Pois é, mas nos tempos do Antigo Testamento, o Hades era um lugar só. Jesus explica muito bem isso em Lucas 16, que não é uma parábola, é uma história. Naquela história de Rico e Lázaro, Jesus mostra que havia um abismo separador, né? Um abismo, de maneira que os que estavam no lugar de tormentos não podiam passar para o lugar de consolo, de conforto, que é chamado de seio de Abraão, né? E também paraíso, porque Jesus falou para o ladrão que estava na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. E nós sabemos que Jesus, no intervalo entre a sua morte e a sua ressurreição, a Bíblia diz lá em Efésios, né? É uma tese que alguns questionam, porque, claro, essa tese depende de uma certa construção, vamos dizer assim, né? O texto não diz objetivamente isso, mas nós cremos dessa forma, é uma maneira, é uma suposição, nós não afirmamos isso também de maneira dogmática, né? Mas nós temos nós supomos que Jesus, quando ele morreu, já que Pedro diz também que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Claro que ele não foi ali pregar para fazer apelo, tal, não. Ele foi proclamar a sua vitória. E ao subir, Paulo diz, né, que ele levou o cativeiro e deu dons aos homens e tal. Então nós cremos, é uma crença, né? Nós supomos isso. Não é matéria doutrinária firmada em textos prescritivos, né? Porque a doutrina, claramente, ela se baseia na prescrição, claro, também em textos narrativos que contêm prescrição, como é o caso de Lucas, Atos, né? Mas no caso aí, a gente não tem uma certeza de que isso é realmente uma doutrina inquestionável, mas nós cremos, eu mesmo creio dessa maneira, e vários teólogos também creem assim, que Jesus transportou os salvos dos tempos do Antigo Testamento, que estavam no Hades, isso é fato, eles estavam mesmo, né? Mas transportou para o terceiro céu. Por quê? Porque Paulo, quando ele foi arrebatado em espírito, está lá em 2 Coríntios 12, ele diz que foi ao terceiro céu, ao paraíso. Então, como Jesus se refere ao paraíso
como sendo o lugar de consolo, porque ele disse para o ladrão, hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, pelo que tudo indica, fazendo essa construção, esse arranjo de textos, entendendo, conectando, porque tem a Bíblia é análoga, né? A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, quando você vê determinados textos isoladamente, eles, muitas vezes, você fica sem entender. Mas quando você começa a encaixar as peças desse quebra-cabeça, você entende que Jesus transportou os salvos do período veterotestamentário para o terceiro céu, onde está o paraíso. Mas, independentemente do lugar, na verdade, um lugar intermediário, né? Não é o lugar ainda do gozo do salvo em toda a sua plenitude, porque o céu em toda a sua plenitude nós vamos desfrutar após a ressurreição, né? Os mortos em Cristo vão ressuscitar, ou os vivos vão ser transformados. Aí sim o corpo também, né, será transformado, porque hoje quem morre, o corpo fica na terra, na sepultura, né, de maneira geral, ou pode acontecer de estar no mar, alguns aí, às vezes vítimas de explosões e tanta coisa, e ninguém achou o corpo até hoje, mas fique tranquilo que quando Jesus voltar, né, a terra dará conta desses corpos que estão desaparecidos e vai haver a reconstituição, a transformação, a glorificação, e aí sim é o estado eterno final de glorificação dos salvos. Hoje, por enquanto, os mortos em Cristo vão mesmo para o chamado paraíso, no terceiro céu. Maravilha. A pergunta feita aqui pelo José Minardes, com base em Mateus 24:34, diz que essa geração, né, em Mateus 24:34, deixa eu achar o texto aqui. Mateus 24:34 diz bem assim: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aí a colocação do irmão é justamente essa. Mateus 34 diz essa geração. Aqui geração se refere, o que significa? E o versículo 35 também diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nós já fizemos uma longa explicação sobre isso, né? Inclusive no nosso manual aí do curso Perguntas Escatológicas. Nesse aqui. Nós temos aí uma sessão, né, sobre o sermão profético, o sermão do Monte das Oliveiras, que é conhecido como sermão profético, que está lá em Mateus 24:25, Lucas 17, uma parte do capítulo 17, uma parte do capítulo 21, e Marcos 13, né? Por que está uma parte num lugar e uma parte no outro? Porque o sermão naquela época não era como hoje, o sermão expositivo, temático, textual, começo, meio e fim, não. Jesus ia andando e falando, ele ia respondendo perguntas, isso é chamado de sermão também, né? Agora, sobre essa questão do termo geração, o contexto mostra, lembra que eu falei no início que o texto bíblico ele se impõe pelo contexto. Então, não é porque o termo geração, hoje, quando se fala em geração, você pensa no quê? Você pensa de pessoas que nasceram, pessoas que fazem parte do mesmo, mesmo período de anos aí. Hoje em dia tem essa leitura aí das gerações, né? Geração X, Millennium e tal. E cada vez as gerações vão sendo contadas com menos tempo, né? Antes falava-se que uma geração durava 40 anos, depois e agora em média dura 25 anos, agora estão falando que não, uma geração só dura 10 anos, as coisas estão mudando muito rápido. Mas de maneira geral, o termo geração alude a pessoas que vivem no mesmo período. Só que aqui, se você ler o contexto, você vai ver que é impossível você fazer com que todos esses eventos que estão aí encaixem-se, né, no primeiro século, naquela geração. Porque aí tem várias coisas que não aconteceram, né, ainda.
os sinais cósmicos, a própria vinda do Senhor. Jesus não voltou, né? Jesus não voltou em poder e grande glória. Jesus não estabeleceu o milênio. Jesus não está reinando literalmente na terra. Então, a vinda do Senhor, ela não se realizou. Então, isso nos mostra, já são indicações de que esse termo geração não pode ser literal. Assim como também a Bíblia tem vários termos que não são literais. Por exemplo, a Bíblia fala de última hora, né? João, no primeiro século, falou, filhinhos, já é a última hora. Claro que ele não se referia a uma hora de 60 minutos. Quando a Bíblia fala o dia do Senhor, não é um dia de 24 horas. Quando a Bíblia diz naquele dia, ou no último dia, né? Ressuscitarei no último dia, não é que tudo vai acontecer de uma vez só num dia de 24 horas. É um termo escatológico, é um termo técnico, né? Da mesma forma, no manual aí, eu explico em pormenores, eu posso até ler alguma coisa aqui também, que os preteristas extremados, aqueles preteristas que... Os preteristas são aqueles que dizem que as profecias já se cumpriram. O que está em Apocalipse já se cumpriu tudo no primeiro século, por exemplo. Então, é algo absurdo, né? Porque Apocalipse foi escrito entre os anos 95 e 100. Então, veja, se faz sentido. Se Apocalipse foi escrito entre 95 e 100, e Jesus falou para João, escreve as coisas que depois dessas hão de acontecer e revela o futuro, e tudo já tinha se cumprido no ano 70, porque os preteristas dizem que, como Jerusalém foi destruída no ano 70, tudo que está no sermão profético se cumpriu até o ano 70, porque não passará esta geração sem que tudo aconteça, então tudo já se cumpriu. Agora, tem sentido, 25 anos depois, Jesus dizer para João que ele tinha que escrever o que ainda iria acontecer, se já tinha acontecido no ano 70? Então não faz sentido, né? E a maioria dos eruditos, inclusive os eruditos preteristas, eles concordam que a melhor data para João ter escrito Apocalipse é mesmo no tempo de Domiciano, né? Entre 95 e 100, e não no tempo de Nero, ali entre os anos 60 e pouco, tal, né? Que foi quando Nero começou a perseguir a igreja, e Nero, ele tinha como procedimento matar, ele perseguia os cristãos e matava. Tanto que a história mostra lá dos cristãos que iluminaram Roma, né? Pedro e Paulo sofreram martírio. Agora, Domiciano não. Domiciano ele exilava, né? Qual é o caso de João? João foi exilado. Se fosse Nero, certamente João teria sido morto, né? Então, claro está, há evidências e há testemunhos também dos próprios pais da igreja de que João escreveu o Apocalipse no tempo de Domiciano e não no tempo de Nero, né? Então, o que acontece? Só que os preteristas, os hiperpreteristas, né? Que são os preteristas exagerados, porque tem os preteristas que interpretam as profecias como cumpridas, mas consideram que ainda Jesus voltará, eles ainda têm um certo equilíbrio. Agora, os hiperpreteristas são aqueles que dizem que tudo se cumpriu, até a vinda de Jesus, que é um absurdo. Os próprios preteristas se contrapõem a essa posição hiperpreterista, né? Só que os preteristas, de modo geral, eles citam esse termo de Mateus 24, 34, né? Não passará esta geração sem que tudo aconteça, como uma chave para interpretar o sermão profético. Então, eles usam de redução, né? De uma maneira reducionista, eles querem fazer com que tudo seja interpretado por essa chave. É impossível. É melhor você entender que geração aqui não alude ao primeiro século, mas é um termo geral para se referir ao período em que Jesus vai voltar, né? Porque é impossível encaixar todos os acontecimentos mencionados por Jesus, né, dentro da segunda metade aí desse primeiro século. O próprio John MacArthur, né, que é um pré-tribulacionista, no seu livro A Segunda Vinda, que é um livro da CPAD, ele diz o seguinte: uma mente sensata enxerga rapidamente a loucura que seria ilustrar como alegoria tantas passagens da Escritura apenas para interpretar um único versículo, né? Ou seja, você pegar toda a profecia e submeter encaixar a essa numa expressão geração.
né? É uma geração, exatamente. Aí, então eu falava dos hiperpreteristas, né? Eles dizem que todas as profecias do sermão profético se cumpriram obrigatoriamente até o ano 70, inclusive a segunda vinda, que é um absurdo. Eles alegam que Jesus já tinha previsto isso ao dizer o seguinte, né? Lá em Mateus 16 e 28. Em verdade vos digo que alguns há, os que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Só que esse versículo não pode ser visto isoladamente. Por quê? Porque logo em seguida nós temos a transfiguração. Então a gente entende que isso que Jesus falou é que ele daria uma demonstração de como seria a sua vinda em poder e grande glória. E foi o que aconteceu. Porque se você vê lá, no caso da transfiguração, aconteceu exatamente. Aqueles que estavam ali presentes viram Jesus em glória, como uma mostra de como será a sua vinda gloriosa. Então veja como a Bíblia ela vai explicando a própria Bíblia. Então, não por acaso, o verbo contido na frase, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, não é parousia, né? Aquele termo que fala da chegada, da manifestação. Por meio da transfiguração, Jesus anunciou a chegada do reino de Deus com poder e também apresentou uma amostra da sua revelação em poder e grande glória, como eu acabei de falar. Então, conclusão, para eu não me estender aqui, eu penso que é um erro subordinar todas as profecias de Jesus, em Mateus 24, 4 a 35, à ideia de que a geração mencionada se refere ao primeiro século. Isolar esta geração, né? Esta geração, da analogia geral da Bíblia reflete mais exegese. Uma análise contextual ampla não nos autoriza, ao fim e ao cabo, a interpretar o termo geração de modo literal, já que isso nos obrigará a espiritualizar ou alegorizar quase todo o sermão de Jesus. Então, tem muita coisa que eu anotei aqui, que eu tomei nota, mas em linhas gerais, pastor Ecos, e no manual eu explico isso também, em linhas gerais, eu afirmo, pelo contexto, que o termo geração aí não é literal, mas é uma referência, claro, ao que vai acontecer por ocasião da volta do Senhor. É esse o sentido, e não a geração ali do primeiro século, como querem nos convencer, né, do contrário aí, os irmãos preteristas, que nós até respeitamos, mas os hiperpreteristas aí fica até difícil, porque eles estão abraçando heresia, porque quem nega a vinda tem de coisa Jesus, que não dá para engolir, né? ou afirma que Jesus já veio, aí já é uma heresia, né? Algo que nós rechaçamos. Muito bem. O pastor Ciro tem se referido ao módulo do curso Perguntas Escatológicas, não é? Sim. Quando ele faz menção de que está já escrito nesse livro. Então, aqui, para aqueles que ainda não tomaram conhecimento, neste módulo, nós temos 101 perguntas que encerra o estudo da escatologia, 101 perguntas, onde o pastor Ciro, por meio das respostas, esclarece os temas, os assuntos, né, as dúvidas a respeito dessa questão que envolve a escatologia bíblica. E esse é um curso que você pode adquirir através do site do CETADB, cetadb.com.br. Na bio aqui do perfil do CETADB tem inclusive o nosso WhatsApp, nosso e-mail, para que você possa, tirando dúvidas, também questionar. Se tiver, ainda pode colocar no comentário aqui ou pode mandar mensagem no direct, a hora que encerrar a live, e nós estaremos dando retorno para os irmãos a fim de orientá-los a respeito. Você pode fazer tanto de forma individual, como pode organizar uma classe na igreja para estar se especializando nesta doutrina que é a escatologia bíblica. O Lucas Souza, meu pastor, sim, pode falar, pode falar. Não, e é importante só dizer que essas 101 perguntas e respostas não são qualquer pergunta, não é qualquer pergunta. São simplesmente as principais perguntas, porque nós recebemos, ao longo de vários meses, inúmeras perguntas, muito mais que 100, né, 300, 400, 500, não sei exatamente, mas nós fizemos uma
análise de todas elas, juntamos várias delas, incluímos outras que não estavam presentes, para que esse curso ele fosse um curso numa linguagem simples, é bom que se diga isso também, porque, veja, modéstia à parte, irmãos, a gente tem muito curso de escatologia, mas às vezes com uma linguagem elevada, não considerando que a pessoa pode estar tendo o primeiro contato, às vezes, né? Nem todos têm um nível acadêmico já para começar um curso desse. Então, esse curso ele tem essa vantagem. Ele tanto, eu brinquei aquela hora, que atende aos leigos e aos colegas, né? Porque, modéstia à parte, os colegas vão perceber que o livro está atualizado, né? E os leigos vão ter a facilidade de passar do fácil para o difícil. As perguntas, da maneira como nós colocamos aí, são perguntas que cobrem todo o esquema escatológico, né? Todo o arcabouço escatológico. Então, nós recomendamos fortemente, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu trabalhei no texto desse manual, mas os cursos do CETADB, você sabe, são cursos de excelência. O CETADB hoje é o centro educacional teológico que mais cresce no Brasil, e não é por acaso, não é? Porque realmente, em termos de curso por extensão, é hoje o principal, né? Com todo respeito aos demais. Quando me perguntam, irmão, sabe que às vezes eu abro caixinha de pergunta e tal, aí o pessoal fala assim, pastor, irmão, indica o curso tal, o que eu não acho do curso tal? Não vou aqui citar para não ferir suscetibilidades, né? Mas eu até falo, olha, é bom, conheço, mas é bom, mas não é ótimo. Se você quiser fazer um que é ótimo, é do CETADB. Esse aí é bom, conheço, já existe há um bom tempo, claro, não vamos aqui falar mal. É bom também, conheço, alguns eu até já fiz, já estudei, mas o que eu recomendo é o CETADB, porque o CETADB é um curso de excelência, né? Para a glória do Senhor. Muito bem, tá aí, ó, o Kleber, que começou essa semana, ele é de Santo André. Veja como são as coisas, ó. Eu abri aqui o livro na página 90, deixa eu mudar aqui, ó, só para que os irmãos possam ter uma palhinha. Eita, vamos lá, ó, página 90, tá aqui, ó. A pergunta é essa aqui, ó. Pergunta 90. A quem Jesus julgará em sua manifestação? Olha aí. Está na página 90. Agora vamos voltar aqui. Muito bem. A próxima pergunta que vai ser que vai encerrar é essa mandada pelo Lucas Souza. Jesus vai julgar as nações do milênio? E para onde elas irão após o julgamento? Veja como é o negócio, né? E é uma questão que está também levantada no módulo do curso. Haverá salvação para o povo de Israel no período tribulacional? Tem uma irmã que está refazendo essa pergunta várias vezes aqui. Né? É a pergunta número 87 do curso. Né? Perguntas escatológicas. Está aqui. A pergunta da irmã pode ficar tranquila. Eu vi que ela já escreveu acho que 3 ou 4 vezes ali. O Bruno, que é meu genro, o pai da Clara, ele toma nota de todas as perguntas, os comentários que os irmãos fazem aqui, e depois eles nos passam. Quando são perguntas, nós colocamos lá na ordem que elas vão chegando, para que possam ser respondidas nas próximas lives. Quando algum comentário que demanda uma resposta já imediata, dependendo do que é o caso, assim que acaba a live eu já respondo, e dependendo do que é o caso, eu respondo no dia seguinte. Mas os irmãos, ninguém fica sem resposta. Essa é a verdade. O nome do livro, meu irmão, é esse aqui, ó. Perguntas Escatológicas. Esse é um curso fornecido pelo CETADB. É a pergunta que o Paulo Pereira dos 30 está fazendo ali. Esse é o Perguntas Escatológicas. É um curso ofertado pelo CETADB. Você pode adquirir no site cetadb.com.br. Na seção de cursos, você vai aos cursos ministeriais e você vai encontrar perguntas escatológicas. Mas ainda assim, o irmão pode mandar uma mensagem aqui. Deixa eu já até pegar aqui, ó. Eu vou responder o irmão assim que acaba a live, eu mando a mensagem direto. Vamos lá então, meu pastor. Jesus vai julgar as nações no milênio, e depois que esse povo for julgado, para onde é que eles irão após o julgamento? Então, há que se distinguir aí, como eu já falei na outra pergunta que eu respondi, o sentido do julgamento. Você tem os julgamentos forenses,
que vão ser realmente o bema, né, como se chama, né? O Senhor vai se assentar no trono para julgar. Isso é uma coisa. Julgamento forense, como é o trono branco. Agora, no milênio, quando a Bíblia diz que o Senhor vai julgar, aí é no sentido de governar. Claro que vai ser um governo justo, e ele vai julgar também segundo a sua própria palavra, né? Que a palavra de Deus é a principal constituição, né? As escrituras. Então, para onde irão após o julgamento? Ora, o julgamento é o seguinte: a condição para ser salvo no período milenial é a mesma condição que é hoje. Hoje, como que a pessoa é salva? Pela graça. Jesus falou o quê? Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, né, não passa, já passou da morte para a vida, né, e não entrará em condenação, não entrará em juízo. O termo aí no grego é um termo forense. Ou seja, o salvo nunca mais, o que Jesus quis dizer com isso? João 5,24. O salvo, em qualquer época, não importa. Os salvos nos tempos do Antigo Testamento foram salvos por antecipação, pela obra que Jesus ainda realizaria. Os salvos hoje, os salvos no milênio, não importa. Todo e qualquer salvo por Jesus não vai participar de nenhum julgamento no sentido para receber uma sentença de condenação ou de salvação, porque já está salvo. Jesus falou, não entrará em juízo. Então nós vamos participar de julgamentos, mas são julgamentos em que nós não participamos como réus, né? Então, aquele que passar pelo milênio salvo, não entrará em juízo, não tem nenhum julgamento, está salvo. Agora, aquele que passar pelo milênio e se rebelar contra Deus, e vai ter pessoas que vão fazer isso, a Bíblia mostra, o diabo, inclusive, vai enganar muita gente após o milênio, estes vão comparecer perante o trono branco e vão ser condenados, né? A Bíblia diz ali claramente que quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos fornicários, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, o trono branco é onde os ímpios serão julgados, né? Tem algumas excepcionalidades que a Bíblia menciona, como lá em Romanos 2, né? Mas a gente não tem como afirmar se isso realmente vai acontecer no julgamento final, no juízo final. Porque no juízo final, de acordo com o texto de Apocalipse, ali o julgamento realmente restringe-se aos ímpios, né? É a condenação, é ali a condenação dos ímpios. Eles vão ser condenados, né, naquele julgamento, e eles não vão ter desculpas. Então, Jesus vai julgar as nações do milênio, ele vai governar as nações do milênio. E para onde vão essas nações, as pessoas, os indivíduos? Os salvos estão salvos. Os ímpios, aqueles que não se converterem, ou aqueles que se desviarem, que não permanecerem fiéis, aí sim esses vão comparecer diante do trono branco, que vai ser o último de todos os julgamentos. E eu termino por aqui. Maravilha, maravilha. Então já faça as suas considerações finais para que a gente possa encerrar hoje, né? Amém. Eu termino por aqui agradecendo a oportunidade, louvando a Deus por mais uma live e parabenizando, né, Pastor Hércules pela sua boa administração do nosso CETADB, Pastor Hércules, nossa querida irmã Eliane, a vice-diretora, parabenizando aí o irmão Bruno, que está presente, né, o nosso que está assessorando aí o pastor Hércules, né, o Bruno está feliz da vida, né, não está dormindo bem, mas está feliz, né? Eu sei o que é isso, tenho saudades desse tempo, muito bom. Então, que Deus abençoe o irmão Bruno, a irmã Gabriele e toda a nossa família CETADB aí em Apucarana, em todo o Brasil, em todo o mundo, e tem sido um privilégio fazer parte dessa família tão abençoada, Pastor Hércules. Maravilha, receba aí a Deus nossa saudação você. Desde Niterói. Amém. A cidade Deus de Sorriso, abençoe, né? Onde nós temos a melhor vista do Rio de Janeiro, né? Com Além certeza. de ser uma cidade excelente, também tem a melhor vista do Rio de Janeiro. Maravilha. Tá ótimo, então. Transmita aí a saudação, irmã
Luciana, também a irmã Júlia. O Senhor continue abençoando a vida de vocês. Quero agradecer a cada um dos irmãos e irmãs que estiveram conosco, que nos ajudaram a realizar esta nossa live, a aula de número 108 do CETADB, que é uma aula que nós estamos sempre com o pastor Ciro Zibordi, emitindo explicações, tirando dúvidas dos nossos irmãos, alunos, alunas, seguidores, pastores, enfim, obreiros do Senhor, que têm as suas dúvidas, que participam conosco, alguns que são alunos dos nossos cursos de teologia básico, médio, avançado, os cursos ministeriais. Qualquer um desses cursos você pode fazer, inclusive à distância. Acesse o nosso site. Se você tiver dúvida, ali no nosso site tem ali o ícone para você nos chamar pelo WhatsApp e nós estaremos tirando as dúvidas dos nossos amados irmãos. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Quarta-feira próxima tem mais. Nós vamos seguir com a nossa aula de número 109. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.